A gente sabe o que acontece ali, te convive o tempo todo ali. Né? E ali o que acontece? Que geralmente acontecia com os presidentes da República. Para ter a governabilidade, tem que aprovar a matéria. Para aprovar a matéria, grupos partidários, tá? Ou grupos isolados, 10 parlamentares, olha, eu quero 2 diretorias da Caixa Econômica Federal. Toma lá da cá. E eu voto tudo contigo. Eu quero uma diretoria da Petrobras, eu quero tal ministério. E por que a pessoa quer isso? Para ele, além do poder... Alguns até ousam dizer que bem intencionado. Até ouso dizer. Ou um pouco por ego, ou bem intencionado. Agora outros nem tanto. Outros é para meter a mão mesmo. E você pode ver, o endividamento da Petrobras com desmandos, ao longo de 14 anos de PT, chegou a casa dos 900 bilhões de reais. Para você, como se mete a mão mesmo, né? Quando você fala em fundo de pensão, tem dinheiro que está lá fora. Não quebrou. Você vê 45 bilhões de reais, tem dinheiro que ficou lá fora. Você com o papel da Venezuela, o dinheiro não vem para cá, ficou lá fora. Mas tudo bem. Então era por isso. E quando eu cheguei, eu já falei que não ia entrar nessa linha, né? E montei um ministério técnico. Você pega o Bento Tarcísio. Ele fez a Academia Resende, fez o Instituto Militar de Engenharia, depois prestou concurso para a Câmara e ele trabalhava na Comissão de Viação e Transporte. Estava 3 anos lá dentro. E é uma pessoa extremamente inteligente. E quando eu fui me eleger, apesar de 3 anos de Câmara, o Tarcísio me conhecia, mas eu não conhecia o Tarcísio. Tá? E eu ouvi um cara, ouvi o segundo, quando ouvi o terceiro era o Tarcísio. E daí ele deu o currículo dele, falou... Ele teve no governo Dilma, ele teve aqui, explicou toda a... Sim, sem problema. Ele conhece tudo. Você conversa, ele lê uma vez uma matéria aqui, ele não esquece. Ele conhece São Paulo melhor que muitos paulistas que estão aqui, né? Então, ouviu o Tarcísio, o que ele falou é você mesmo. E ele mesmo disse que em qualquer outro governo, jamais ele seria ministro da infraestrutura. Porque, geralmente, no passado, ele podia até ser ministro, mas tinha que abrir mão de partes do seu ministério, parte do seu ministério, daí você fica sem dormir quando isso acontece, porque coisa errada pode acontecer. Às vezes até contra a vontade daquele chefe daquela sessão, mas acontece. Então o Tarcísio mesmo é um testemunha disso. Você começa a ver o padrão das pessoas. O Marcos Pontes jamais estaria na ciência e tecnologia. E ninguém vai duvidar da capacidade dele, formado no ITA, na Academia da Força Aérea, teve na NASA, foi no espaço. Teve o Gilberto Gil como ministro da Cultura também, né? Mas o que o senhor está falando é que normalmente era uma troca, né? Colocava uma pessoa não muito técnica, técnica. Geralmente não era técnica. Mas para agradar um partido. Era indicação política. E tem o ego também de muita gente. O ego, sou ministro. Eu quero tal ministério. Sou ministro, acontece aí. Você pode ver a Tereza Cristina na agricultura. Então, mas quando o senhor está fazendo a campanha, não vem pedido desse também? Vem, você... Eu tô contigo, mas eu quero tal ministério. Aconteceu, tem que ter muito tato para falar não. Tá? Falamos não. Uma parte, alguns cargos de segundo, terceiro escalão, você vai também. Até porque você não tem, você não tem como eu escolher todo mundo. Eu escolhi na época, foram 22 ministros, agora são 23. Tá? Os ministros, sim. A Tereza Cristina veio da indicação política da Frente Nacional da Agricultura. Eram 200 e poucos deputados da Agricultura, decidido pelo nome dela. E qual foi a vantagem da Tereza Cristina? Ela não foi indicação de partido político. O que era comum? O que sempre foi comum? O partido político atendia muito mais aquela pessoa indicada para o partido político, atendia muito mais o seu partido do que o presidente da República ou a parte interessada da sociedade. Entendi. Então, é o nosso... no grau de prioridade dele, ele queria agradar mais o partido do que o que vinha de cima. Sim. Faz sentido. E daí, muitas vezes, formava um ministério ineficiente. A indicação... por exemplo, os ministros, a grande maioria foi indicação minha. Tá? Quando chega, por exemplo, quando o Salles chegou lá, alguém mandou o Salles falar comigo, eu não conhecia o Salles. E quando ele chegou, eu tinha estudado um pouco a vida dele e gostei dele, e ele foi ser meu ministro do meio ambiente. Tá? Assim foram o próprio Paulo Guedes. Paulo Guedes eu conheci um ano antes das eleições. Ele aqui estava... eu não conhecia o Paulo Guedes. Ele escrevia a cada 2 semanas uma matéria do jornal o Globo. Por 2 vezes, ele fazendo a matéria, citou meu nome. Citou como uma possibilidade, um nome novo, né? Ou alguma virtude que ele viu em mim. Até que aconteceu um encontro com ele. Ele aqui trabalhava aqui para uma candidatura do Luciano Huck.
O Huck tinha a intenção de... Então era real mesmo. De vir presidente, sim, ele não nega isso aí, não tem nada demais. E frequentava de reuniões cursando o Huck, até que não foi desentendimento, foi um entendimento que não ia decolar a candidatura dele. Que uma coisa é você ser presidente, a outra é como é que você vai administrar essa máquina enorme que você tem pela frente. O Brasil é um país continental. O senhor tinha ideia ou não fazia ideia? Fazia ideia, mas não tão pesada, apesar de 30 anos de vida pública, 15 de exército, eu não esperava a barra tão pesada assim. Mas eu entendi que foi uma missão de Deus aquilo lá. Até pela minha sobrevivência, por eleição. Eu estava num partido que tinha 7 segundos de televisão. O meu gasto foi 2.400.000 reais em 2018. Isso muitos deputados ganharam um pouco mais do que isso do seu partido, do fundão, para disputar a eleição agora, dentro do Estado. Vamos falar da sua eleição, depois eu quero eu cheguei, assumi, montei o ministério e toquei o barco. E como foi essa... Agora, 2019. O que acontece? Como o ministério era técnico, é o Tarcísio mesmo. Tem pouco recurso, né? O orçamento tem um limite. É como aplicar esse pouco recurso. Aplicou em gargalos, em rodovias que faltavam poucos quilômetros para ser concluídas. Eliminamos balsas, construindo pontes. Tá? Esse gargalo por quê? Por causa do teto de gasto? Não, você pode ver. Você pega uma estrada, por exemplo, BR-163. Tinha 50 quilômetros, que faltava ser completado há mais de 40 anos. E em época de chuva, um caminhão levava uma semana para vencer 50 quilômetros. Isso encarecia o frete. Tudo era prejudicado. Então ele investiu com o Exército. Em 6 meses ele asfaltou esses 50 quilômetros com o batalhão de engenharia do Exército. Então esse foi o trabalho do Tarcísio. Além das concessões de aeroportos, de portos, que ele conduziu muito bem essa política. Porque o Estado é muito inchado. Era um cabidaço de emprego. Eu não sei quando... Dá para desinchar mais ainda? Dá. Imenso, né? É imenso. O que acontece? Quantos ministérios chegou a ter no Brasil? Chegou a ter 39. E agora tem quantos? Olha, o que eu digo para você? O ministério não é tão oneroso assim. Não? Não é. O que pega? Onde está esse gasto absurdo da gente? O gasto absurdo é a máquina inchada e como gerir recursos. Você pode ver, quando nós assumimos na transição, olha só, nós começamos a ver coisas de governos anteriores. E tinha ali em andamento um contrato, né, do Ministério da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, onde estava sendo dispensado 50 milhões de reais para ensinar o índio a mexer com Bitcoin. Tá. É um absurdo. Bom, o índio, por mais respeito que você tem que ter com o índio, você não pode gastar 50 milhões de reais para ensinar o índio a mexer com Bitcoin. Ele mal sabe mexer com uma parte dessa. Tem índio que fala, é tão evoluído como nós, vamos assim dizer. Esse tabu de índio ficar